Olá, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Ruth propõe casamento a Boaz. Essa já é a lição 4ª, que está baseada em Ruth, capítulo 3, do versículo 1 até o 18, é o estudo que se baseia esse tema. O texto áureo vai dizer: Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth capítulo 3, versículo 9. A verdade prática vai dizer: Deus desempenha o seu papel, desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presentes de Deus. Então, nesse domingo, nesta lição, nós estaremos estudando um pouco mais a respeito da história de Ruth. Nós já vimos na lição anterior, nós encontramos uma Noemi amargurada, mudando seu nome de Noemi a feliz para Mara amargurada. A gente encontra uma Noemi completamente amargurada devido aos infortúnios da vida que a vida lhe deu. Nós encontramos uma Noemi completamente amargurada. E nós encontramos Ruth tomando na contramão de Noemi, tomando uma iniciativa ao chegar em Belém e se deparar com a fome. Vemos Ruth tomando uma iniciativa. Ela levantou-se, ela agiu e ela saiu aos campos a buscar alimento para ela e para sua sogra. Então, foi isso que nós encontramos, Ruth indo até os campos e, pela providência divina, chegando aos campos de Boaz. Quando chegou nos campos de Boaz, este foi muito benevolente com ela, protegeu-lhe, ofereceu-lhe proteção, ofereceu água, ofereceu mantimento e deu a ela o mantimento necessário para ela e para sua sogra sobreviver. E quando ela retorna para sua casa naquele primeiro dia de colheita, de rebuscar, que ela foi a rebuscar alimentos, Noemi vê ela chegando com aquele tanto de espigas de cevada, com tanta fartura, e pergunta dela: onde tu fortes hoje a colher, rebuscar? E ela conta exatamente o que aconteceu, que encontrou Boaz, como ele foi benevolente com ela, e conta tudo o que se passou. E a partir daí, pela primeira vez, a gente vê Noemi mudando o seu posicionamento de amargurada. Vemos ela se posicionar de forma diferente, se posicionar agora bendizendo o nome do Senhor. E ela diz: bendito seja o Senhor que te abençoou, e bendito seja Boaz que usou de benevolência contigo. E pela primeira vez agora nós vemos um novo caminho na vida de Noemi, um novo posicionamento da parte dela. Ela que nós encontramos um tempo atrás, uma mulher que estava completamente amargurada, que estava triste, abatida, nós vemos ela disposta, ela se dispôs a mudar. Ela de amargurada, ela se dispôs a mudar, e agora ela passou de amargurada para abençoadora, quando ela bendiz o nome do Senhor e bendiz a Boaz, que foi bondoso com Ruth. Aí nós vemos que Deus, ele nos faz triunfar no meio dos desertos, das nossas crises. Ele nos faz crescer, ele nos faz triunfar, e nós só temos que abrir nossos olhos espirituais para ver as bondades de Deus conosco e perceber que ele nunca deixa de agir em nosso favor. E foi isso que aconteceu com Noemi. Ela aprendeu a olhar a vida com os olhos de Deus, como se caísse aquelas escamas que estavam sobre os seus olhos, as escamas da amargura que impediam ela de enxergar as bondades de Deus. E a partir dali, ela aprendeu a olhar a vida com os olhos de Deus. E eu até separei um versículo que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Noemi viveu isso. Tudo que aconteceu na vida dela tinha um propósito, tinha um finalmente, que era o desenrolar da sua história, que teria um lindo final. Então, nós vimos a vida de Noemi e Ruth mudar, e de um poço de escuridão para digamos, que se ergueu para um nível de bem-aventurança enorme. Deus tinha preparado um final de uma história muito bonita para elas duas, apesar de todas as desventuras que elas haviam vivido e de todas as perdas que tinham ocorrido com elas. O tópico 1 vai dizer: o plano para Ruth. O subtópico 1 diz: Noemi instrui Ruth. O versículo é Ruth capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás
e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disserdes, farei. Agora nós vemos uma Noemi diferente, uma Noemi não mais amargurada, mas uma Noemi que se dispôs a mudar, que se dispôs a mudar de condição de amargurada para a condição de abençoadora na vida de Ruth, na vida de Boaz, que ela chega a abençoar Boaz pela sua benevolência. Então, Noemi, ela tem agora um papel de uma mulher que tem uma visão espiritual, que tem um discernimento espiritual apurado. Ela, a partir do momento que se dispõe a essa mudança de amargurada para abençoadora, quando ela se dispõe, ela como se caísse as escamas da amargura que estavam tampando seus olhos, que a impediu de enxergar as benevolências de Deus, e a partir daí ela consegue ter um discernimento espiritual, e ela vê em Boaz não apenas um homem bondoso, não apenas um homem que ajudou Ruth, mas ela vê em Boaz o remidor da sua família, o que iria dar continuidade à sua descendência, o que daria continuidade à descendência de Elimeleque e de Malom. Ela consegue ver o futuro gracioso que aguarda a elas, e ela também vê isso e mostra para Ruth também a vida, um futuro sobre essas novas perspectivas, sobre essa nova esperança de um novo futuro, de um futuro melhor. Então ela compartilha essa visão espiritual que ela tem, ela compartilha com Ruth, para que Ruth também tenha essa visão a partir do parente resgatador que agora Deus colocou na frente dela, que seria Boaz. E a segurança de Noemi, ela não se baseou apenas na bondade de Boaz, mas ela se baseou na lei, que a lei ela dava amparo para essas pessoas, que o resgatador ele tinha por obrigação, estava na lei, que ele teria que resgatar tanto as propriedades quanto a pessoa, que no caso era a Ruth. Então essa era a função do resgatador, e Ruth via isso, via uma luz finalmente no fim do túnel para dar um final feliz para elas. Então, dois termos que são fundamentais para o entendimento dessa aula, e eu vou ler aqui para vocês o significado desses termos para que fique bem esclarecido, para que você consiga passar para os seus alunos, que é Levi e Goel, porque Boaz ele foi tanto Levi de Ruth quanto o Goel de Ruth e Noemi. Então essas duas palavrinhas são palavras essenciais que Levi, que vem lá do levirato, que é da lei do levirato que Moisés passou para o povo de Deus, e é importante nós entendermos como essa lei funcionava para poder nós entendermos a história, porque na história essas duas leis elas são usadas num único contexto. Então, para você explicar isso de forma prática e eficiente e que o aluno entenda, você precisa estudar para você mesma compreender o significado de Goel e de Levi. O que significa o termo Levi? Levi é uma palavra latina que traduz o hebraico cunhado. O levirato regulava os costumes referentes ao casamento quando o homem da casa morria. Se um homem morria sem deixar filhos, o nome do morto era perpetuado por intermédio do casamento da viúva com outro homem, no caso o irmão do morto ou o parente mais próximo. E por meio dos filhos que ela tivesse com ele, seria para o morto. Essa referência você vai ler depois, não vou ler agora para não ficar muito extenso, mas você lê Deuteronômio, capítulo 25, versículo do 5 ao 10, que é quando vai explicar com detalhes sobre essa lei do levirato. Na história de Ruth, os deveres do levirato passaram para o parente mais próximo. De acordo com a tradição rabínica, Boaz era sobrinho de Elimeleque. Por essa razão, ele podia ser legalmente o marido de Ruth e suscitar um legítimo descendente para perpetuar a descendência de Malom. Então, funcionava da seguinte maneira. Malom, ele faleceu, deixando Ruth viúva. Então, o irmão de Malom, pela lei do levirato, tinha obrigação legal de se casar com Ruth, e o filho que eles viessem a ter seria tido como filho de Malom, o que faleceu, o irmão morto. Só que no caso de Ruth, como também o irmão faleceu, que seria Quirion, que teria que tomar Ruth por esposa, como ele também faleceu, então não restou nenhum cunhado, que Levi quer dizer cunhado, né? Não restou um cunhado para tomar Ruth como sua esposa. Logo, a partir daí, já que não tinha mais um cunhado, o parente mais próximo seria o que teria esse dever de
tomar Ruth por sua esposa, e o primeiro filho dele seria tido como filho de Malom, que seria o morto, para poder fazer com que o nome dele não fosse extinguido do povo de Israel, não fosse esquecido, não fosse levado ao esquecimento. E vamos ver agora o significado, já vimos de Levi, agora vamos ver o significado de Goel, do termo Goel. Goel era o protetor, o parente mais próximo, cujo dever era agir como remidor da propriedade, que você vai pegar essa referência, você vai ler Levítico, capítulo 25, do 25 ao 28. E da pessoa, seja ele era o remidor da propriedade, ele comprava a propriedade que, no caso, a viúva teria que vender, já que não teria descendentes, ela era obrigada a vender essa propriedade. Então, o remidor, ele comprava essa propriedade para que ela voltasse às mãos da viúva, no caso de Noemi, né, que era quem estava sendo obrigada a vender. E ele também era o remidor não somente da propriedade, mas também da pessoa, ou seja, ele tomaria conta de Ruth, né? Essa referência você vai pegar lá em Levítico capítulo 25, versículo 55. Boaz foi o remidor de Ruth e Noemi, ele resgatou a propriedade, né, que era de Noemi, e devolveu a ela o que dantes ela possuía. De forma muito mais profunda, eu achei bem interessante essa frase, de forma muito mais profunda, Deus nos remiu, nos comprou por um alto preço e nos deu sua gloriosa herança. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, remidos e feitos herdeiros de Deus. Que lindo! Então, Deus, Jesus é o nosso Goel, né? O nosso remidor, é o nosso libertador. Então, esse era o papel do Goel. Então, nós vemos neste episódio de Ruth, tanto o levirato, a lei do levirato que foi dado por Deus através de Moisés, sendo cumprida, idealizada, e também o Goel se fazendo presente. Então, a gente vê dois episódios, por isso que vemos os significados desses dois termos, para podermos compreender melhor essa parte. Então, nós vemos Noemi vislumbrando agora um novo horizonte e um novo futuro para a vida dela e para a vida de Ruth, porque ela tinha uma preocupação com Ruth. Todo o tempo ela se preocupava com o futuro de Ruth, em conseguir um casamento, e que Ruth conseguisse uma família, constituísse uma família e continuasse a sua descendência. Ela tinha uma preocupação com Ruth. Então agora ela vê uma esperança, ela vê a possibilidade de ela conseguir um lar para sua nora, ela queria que Ruth casasse, ela queria que Ruth fosse feliz. Ela era grata a Ruth por Ruth ter largado tudo, largado seu povo, seus deuses para acompanhar ela, mas ela tinha essa preocupação como se ela fosse uma mãe mesmo, como se quisesse proteger Ruth e quisesse que ela tivesse um casamento, que ela fosse feliz, que ela tivesse uma família, né? Então, nós vemos aqui nesse versículo, nós vemos Noemi, ela traçar um plano, ela estuda, ela sabe das leis, ela conhece as leis do levirato, ela conhece o dever do Goel e ela traça um plano. Baseado nestas leis que ela conhece, ela traça um plano para que Ruth siga e que aquele plano tenha um resultado positivo. Então, nós vemos que Ruth, ela vai e segue, o versículo aqui diz que ela segue à risca o plano de Noemi. E ela, se nós formos pensar, ela era uma moabita, ela não conhecia os costumes do povo de Israel, ela não conhecia as leis, ela não conhecia as leis do levirato, ela não conhecia o dever do Goel, ela não tinha conhecimento sobre isso. Então Noemi, ela traça um plano em cima dos conhecimentos que ela tem a respeito dessas leis. E esse plano, para dar certo, depende da obediência de Ruth. Se Ruth seguir à risca tudo que Noemi lhe indicasse ali naquele plano, tinha tudo para dar certo. Então, não dependia apenas do plano de Noemi, mas dependia também da obediência de Ruth para que esse plano desse certo. E o que nós vemos? Nós vemos Ruth obedecer, seguir à risca todos os itens do plano que Noemi traçou. Então, nós vemos a importância da obediência, e nós vemos que Ruth, mais uma característica que se sobressai sobre ela, a obediência. E tem uns versículos que eu separei para você ler depois, que fala a respeito de conselhos, porque aqui nós vemos uma senhora que era Noemi aconselhando uma jovem que era Ruth. E sobre conselhos nós temos referência em Provérbios 12, 15, que você vai ler depois que você falar para os seus alunos. Provérbios 12, 15, Provérbios 15, 22 e Provérbios 13, 10.
10 fala sobre os conselhos que nós devemos ouvir, que Salomão vai falar que onde há conselhos, onde há muitos conselhos, os planos dão certo, os planos são bem-sucedidos. E Noemi, nesse momento, ela se torna conselheira de Ruth, e Ruth torna-se sua discípula e segue a risca os planos que ela traçou. E a obediência em Ruth chama a atenção nesse momento, porque os costumes judeus eram estranhíssimos para Ruth, que era uma moabita. Então o fato de ela obedecer não era tão simples como se ela fosse israelita, que conhecia todos os costumes, todas as leis. Então para ela era muito mais difícil obedecer, porque eram leis estranhas para ela, que ela não entendia, logo não tinha um conhecimento grande sobre aquele tema. Então era muito mais difícil obedecer em cima dessas situações, mas nós vemos Ruth em nenhum momento ela dizer que não vai fazer ou se sobrepondo sobre Noemi. Pelo contrário, ela sempre é obediente, seguindo a risca. E outro exemplo na Bíblia que nós encontramos a respeito de conselhos e pessoas que seguiram esses conselhos, que nós vemos o exemplo de uma empregada doméstica na casa de um comandante da Síria. E esse comandante, ele é mandado pelo profeta Eliseu a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E esse conselho que ele ouviu, tanto da menina em ir procurar o profeta, quanto do profeta em mergulhar 7 vezes no rio, a gente vê que ele teve um resultado muito positivo. Ele foi curado da doença que ele tinha através da obediência a esse conselho. Então, e muitas pessoas sofrem, nós vemos, porque elas seguem conselhos errados, elas procuram conselhos em fontes envenenadas, em fontes erradas. Então é importante nós procurarmos conselhos em pessoas, nas pessoas certas, nas fontes certas. Não é qualquer um que nós podemos pedir conselho. Se você tem dúvida a quem pedir conselho, aconselhe-se na Bíblia, porque a Bíblia ela nunca erra e ela tem conselho para todas as situações. Isso é o mais certo. E a Bíblia diz, lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, peguei como referência aqui: quanto às mulheres idosas, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas e aos maridos, ao marido e aos seus filhos. Então aqui ele está dizendo que as idosas devem instruir as mais novas. É isso que nós estamos vendo acontecendo aqui nessa história. Noemi como sendo mais velha, como já sendo idosa, e Ruth uma pessoa nova sendo instruída, ouvindo o conselho de Noemi e colocando este conselho em prática, que é isso que deu sucesso ao plano das duas. O subtópico 2 vai dizer: Ruth faz pedido de casamento, referência a Ruth, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui nós já vemos Ruth colocando o plano de Noemi em prática. Ela não apenas ouviu o seu conselho, como ela foi lá e colocou em prática. Então Ruth, ela se prepara, ela toma um bom banho, ela se perfuma, ela veste o seu melhor vestido, ela se unge, ela se prepara como se estivesse indo para o seu próprio casamento. Ela faz toda uma preparação e chegando lá ela põe o plano de Noemi em prática. Ela observa, ela vê Boaz comendo, ela vê Boaz bebendo. A Bíblia vai contar que Boaz até bebeu um pouco mais da conta, que ficou até alegre. Então, e ela fica observando e ela fica olhando para ver onde Boaz vai se deitar. E Boaz vai e se deita num local, e ela, ao observar que ele se deitou lá, chegando lá, ela levanta a capa que ele estava coberto por ela, e levanta a capa que está nos seus pés, e ela se deita aos seus pés. Então nós vemos que Ruth, ela foi ousada na sua abordagem. Sim, ela foi ousada, porém ela foi recatada, porém ela foi recatada nos seus gestos. O que nós podemos tomar de ênfase isso aqui é que Ruth, ela não chegou lá e deitou no colo de Boaz. Não, ela foi recatada, ela deitou sobre os pés de Boaz, levantando a capa e colocando sobre si, deitou sobre os pés de Boaz. E nós vemos que Boaz, quando deu meia-noite, ele acordou, e imagina o susto do homem acordar e encontrar uma mulher deitada aos seus pés, e não somente uma mulher, mas uma mulher belíssima,
uma linda mulher. Então a gente vê que Ruth, ela não usou seus dotes para seduzir Boaz, ela não usou artimanhas para seduzir. Quando ela foi se deitar, ela não se deitou sobre o seu colo, ela se deitou aos seus pés. Ela era uma mulher sábia, uma mulher prudente, que ouvia os conselhos de uma outra mulher sábia, que era Noemi, que era mais velha que ela, que poderia dar esses conselhos experientes que levassem ela a obter sucesso. Então, a gente vê que Ruth, ela é específica, mas ao mesmo tempo ela é elegante no seu pedido de casamento. Ela chega com uma elegância de uma mulher sábia. Ela é direta, porque o fato de ela se cobrir, o fato de ela pegar a capa e se cobrir, era como se fosse um pedido de casamento. É como se ela dissesse, eu preciso de tua proteção, tu tens que me proteger por obrigação pela lei, tu tens que me proteger, porque tu és o meu resgatador. É isso que ela fala aqui no versículo. Sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Quando ela falou, tu és resgatador, Boaz já sabia exatamente o que significava aquilo, que aquele era o dever do resgatador, de protegê-la, de cuidar dela. Então era isso que ela estava fazendo, era um pedido sutil, um pedido elegante de casamento que ela estava fazendo a Boaz. E observe que ela fala, quando ele pergunta quem és tu, a gente nota que ele não reconheceu ela, né? Não reconheceu quem era que estava aos pés dele. Ele pergunta, quem és tu? E ela responde, tua serva, sou Ruth, sua serva. A gente vê que ela não foi indiscreta, ela não disse, sou o teu amor, sou aquela a quem tu amas, aquela a quem tu queres estar junto. Não, ela foi uma mulher sábia, uma mulher prudente. Ela disse, eu sou Ruth, sua serva. Então a gente vê que ela usou de humildade para falar com ele. Ela foi sábia no seu pedido de casamento e foi sábia também na sua resposta em dizer quem ela era, dizendo que ela era a sua serva e que ele era o resgatador. Eu separei aqui uma frase de um escritor que diz, atirar manto sobre uma mulher seria pedi-la em casamento. Então esse era o significado. A gente pode ver lá em Ezequiel 16:8, que diz que estender a capa era um delicado pedido de casamento. E era isso que estava acontecendo naquele momento. Ruth usou este sutil e delicado pedido de casamento a Boaz. Então, nós vemos também que Ruth, no capítulo 2, versículo 12, Ruth ela já havia se colocado sobre as asas de Javé. Nós vimos isso. Agora nós vemos que ela procura colocar-se sob as asas de Boaz, sob o manto de Boaz, sob a cobertura, a proteção de Boaz. Então, a palavra para manto que aparece aqui, que é mesmo que capa, quando ela pede para ele proteger ela, quando coloca a capa sobre ela como pedido de casamento, essa palavra que ela aparece aqui em Ruth 3:9, que nós estamos lendo, é a mesma palavra que traduz lá em Ruth 2:12, que é a tradução para asas. Então tem a mesma tradução de proteção, assim como ela foi buscar proteção em Deus primeiramente. Nós vemos lá no Ruth 2:12 que ela foi buscar primeiramente proteção em Deus e Deus a recompensou. Agora ela está procurando proteção em Boaz para ser o seu resgatador. E nós vemos que quem procura proteção debaixo das asas do Altíssimo encontra coisas boas, encontra proteção, encontra vida, encontra abundância. O tópico 3 vai dizer o seguinte: Boaz elogia Ruth. Está lá em Ruth capítulo 3, versículo 10. Que diz assim, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobre, quer ricos. Aqui eu sei que o tema é que Boaz elogia Ruth, mas é interessante notar que Boaz também, uma característica que marcou nesse versículo foi que ao encontrar Ruth aos seus pés, ele não se aproveitou desta situação de encontrar uma bela mulher perfumada e bem vestida aos seus pés. Ele não se aproveitou dela. Não, pelo contrário, ele continuou sendo íntegro. Integridade fazia parte do caráter de Boaz. Nós vemos que apesar de Ruth estar ali numa total vulnerabilidade, ele não se aproveitou dessa vulnerabilidade em benefício próprio. Pelo contrário, mesmo que não tinha ninguém vendo, ele continuou sendo íntegro. Então,
é uma lição muito grande para nós, que nós temos que ser íntegros. E ser íntegro não é só você agir com integridade quando tem pessoas te olhando, mas você ser íntegro é você agir com integridade até quando ninguém te vê. Porque ali ninguém estava vendo Boaz. Ele poderia muito bem se aproveitar de Ruth, tendo uma mulher linda aos seus pés, à meia-noite. Ele tinha bebido naquela noite anterior, naquela noite, que ainda era meia-noite, então ainda era na mesma noite, né? Ele tinha bebido, mas nada disso era desculpa para que ele não fosse um homem íntegro. Porque íntegro não era algo que ele agia às vezes, era algo que ele era íntegro. Então, em todo momento, em toda situação, ele agiria com integridade, porque aquilo fazia parte do caráter dele. Então, essa é uma característica muito interessante em Boaz. E ele vai e ele elogia Ruth, ele chama ela de bendita e chama ela de minha filha. Quando ele reconhece Ruth, ele bendiz e diz que o que ela fez primeiro a Noemi, que ele já conhece a história dela, que ele sabe que ela largou o seu povo, largou a sua família, largou a sua parentela, sua nação, os seus deuses para acompanhar a Noemi. Esse ato já era louvável, mas o que ela estava fazendo agora era ainda mais louvável do que ela havia feito antes, porque ela estava dando uma importância à família de Noemi, ela estava tendo zelo com a família de Noemi. Ao seguir a lei do levirato, ao procurar alguém que era o parente próximo para poder dar continuidade à família de Elimeleque, à família de Malom, ela estava tendo um cuidado maior do que no primeiro ato que ela teve, porque ela poderia ir procurar homens mais novos, ela poderia procurar outras pessoas, outros homens para se casar, homens novos que dariam mais chances dela ter filhos, mas não foi o que ela fez. A partir do momento que ela decidiu seguir Noemi, seguir o Deus de Israel, ela também estava decidida a obedecer às leis que esse Deus havia deixado, e uma das leis era essa, a lei do levirato. E ela estava se mostrando fiel a Deus, seguindo esta lei que Deus havia deixado para as viúvas, para que desse continuidade ao nome do morto, que era no caso Malom. Então ela estava mostrando uma grande consideração. Maior ato era esse do que o que ela já havia feito. É o que Boaz fala aqui a respeito dela. Ele bendize ela por essa atitude que ela toma, essa linda atitude que ela toma em memória a Malom, e por consideração à família, demonstra um amor e uma fidelidade muito grande, tanto à família quanto ao Deus de Israel. E aqui a gente vê que Ruth, ela era uma mulher conhecida pela sua integridade, ela era uma mulher conhecida pelas suas virtudes, e nesse momento não é diferente, ela continua agindo de acordo com o que ela decidir a seguir ao Deus de Israel. Então a Bíblia diz que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Referência a Provérbios 31:30, e aqui Ruth está vivendo esse provérbio da mulher virtuosa. E a palavra de Deus ainda afirma: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa referência está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do 3 ao 4, que também combina com as características que Ruth tinha, que Ruth fazia. A palavra também diz: as mulheres em traje decente se ataviem com modestia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo, capítulo 2, do 9 ao 10. Então, são virtudes que essas mulheres têm, que batem com as virtudes que Ruth demonstra, né, naquele momento, com aquela situação. Então, nós vemos que o que se destaca aqui de Ruth não são as suas virtudes físicas, não é sua beleza física, a sua beleza exterior, mas o que se destaca em Ruth, tanto aos olhos de Boaz quanto aos olhos de toda a cidade, são as suas virtudes. É isso que se sobressai. Então, Boaz, a partir desse momento, ele elogia Ruth, e é mais uma característica positiva que nós encontramos aqui em Ruth. O próximo tópico vai dizer: Boaz o remidou. Subtópico 1 diz: havia outro mais chegado.
Referência a Ruth, capítulo 3, versículo 12, que diz: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então, nós sabemos, e nós durante o estudo, nós vemos que na história Boaz, ele se afeiçoou a Ruth desde o primeiro momento que ele a viu rebuscando nos seus campos, ele já perguntou de quem é esta. Então ele já demonstrou o interesse, ele já demonstrou que ele se afeiçoou a ela. E ele não só demonstrou, mas ele deu a entender tanto a ela quanto aos seus trabalhadores, quando ele deu ordem para que deixem cair espigas, para que ela colha, deixe ela beber água, deixe ela pegar das espigas dos feixes. Então ele nunca escondeu que tinha se afeiçoado a ela, ele já tinha se apego a ela, mas isso não mudou o seu caráter. O fato de ele ter interesse em Ruth, de ele ter se afeiçoado a ela, não mudou o seu caráter. E ele, quando ela fez o pedido de casamento, ele imediatamente falou: sim, mas há um parente mais chegado do que eu, que ele tem direito de comprar tantas propriedades quanto se casar com você, Ruth. Então, ele poderia sim ter se aproveitado do fato de que ele gostava, já que ele já amava Ruth, e ter se aproveitado e ter tomado Ruth como sua esposa e comprado as propriedades, mas o fato de ele gostar de Ruth não mudava o seu caráter. Ele já tinha no caráter dele moldado como um homem de Deus. Então, por isso que ele imediatamente já falou que havia outro na frente dele. O subtópico 2 vai dizer o seguinte: o juramento de Boaz. Está lá em Ruth capítulo 3, versículo 13, que vai dizer: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Então, a partir do momento que ela fez o pedido de casamento, ele falou, isso era meia-noite, né, quando ele notou ela aos seus pés, então ele falou: tu ficas aqui, e depois eles terem conversado, né, de ele terem conversado um pouco mais, ele falou: olha, tu ficas aqui aos meus pés dormindo, quando for cedo, antes do amanhecer do dia, tu vais para tua casa, e eu cuidarei de tudo. Eu vou atrás desse resgatador e eu vou me colocar à frente para resolver toda essa questão, porque tem um na minha frente. Se ele, porventura, não quiser te resgatar, eu me comprometo diante do Senhor que eu vou te resgatar. Mas é interessante nós colocarmos uma observação de que Boaz e Ruth, eles só se relacionaram sexualmente depois do casamento público. E ali naquela noite ela somente dormiu aos seus pés, como fica bem claro em Ruth capítulo 3, versículo 14, e em Ruth 4, 13, que vai confirmar isso. E isso está de acordo com os princípios de Deus, como diz em Gênesis 12, 24, deixará homem, pai e mãe, e se unirá às suas mulheres, serão os dois uma só carne. Então é bom frisar que a gente viu que eles só mantiveram relações após o casamento naquela noite. Fica bem claro que Ruth apenas dormia aos seus pés, e na manhã bem cedo ela já se foi. E ele comprometeu-se em resolver aquela questão para ela. E Ruth confiou primeiramente em Deus, e agora ela confia em Boaz, na palavra de Boaz. Ela acredita que Deus está na frente, está cuidando de tudo e que vai resolver. E o que leva-nos a crer que ela confiou em Deus é que ela não foi atrás de outros homens para se casar, ela foi atrás do parente mais próximo para procurar se casar. Então isso prova que ela colocou a sua confiança em Deus, e agora ela coloca a sua confiança em Boaz, porque ele se compromete em resolver essa questão, e ele diz: fica tranquila, porque eu vou resolver essa questão. Se ele não quiser se comprometer em resgatar-te, eu me comprometo que eu mesmo te resgatarei. Então o tópico 3 diz: o presente de Boaz. Diz assim, está lá em Ruth 3,15, disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe os pôs às costas. Então entrou na cidade. Aqui já era quase amanhecendo, pela madrugada, quando ela se levantou e foi para ter com Noemi, e Boaz falou: olha, tu não vais chegar em casa sem nada, não vais chegar em casa com a mão vazia. Nós já vimos o quanto Boaz era generoso, e mais uma vez ele demonstra a sua generosidade, e ele
pede para ela colocar o seu véu no chão e enche com 6 medidas de cevada, é o que o versículo vai dizer, 6 medidas de cevada, para que ela não chegasse em casa de Noemi com as mãos vazias. Então a gente vê novamente, além da generosidade de Boaz, nós vemos uma preocupação dele de proteger tanto Ruth, porque ele não deixou ela ir à noite para não correr perigo, deixou ela ficar até amanhã dormindo aos seus pés, e outro cuidado agora com Ruth e com Noemi também, porque não enviou ela sem alimento. Caso ela não tivesse que comer, ele já mandou, cuidando de Noemi e também de Ruth. A gente vê que além de generoso, ele também protegia ambas como ele podia. O subtópico 3 vai dizer o seguinte: Ruth reporta a Noemi. Subtópico 1 diz: a expectativa confiante de Noemi. Está baseado lá em Ruth capítulo 3, versículo 16. Em chegando em casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Nós vemos aqui que quando Ruth chegou em casa, a primeira coisa que Noemi perguntou, ela não perguntou o que é isso nas tuas costas, o que traz dentro nesse véu, o que que tu trouxeste cevada, trouxeste comida? Não, ela não se preocupou com isso. A primeira coisa que ela perguntou foi: aí, filha minha, o plano deu certo? Tu fizeste tudo conforme combinamos? Como tudo ocorreu? Me conte. E imediatamente Ruth, ela começa a transmitir toda a história e a contar tudo o que sobreveio e do comprometimento de Boaz em resolver aquela situação. Em seguida, Ruth conta que o que ela trazia nas costas era o que Boaz havia dado para elas. O subtópico 2 vai dizer a generosidade de Boaz. Aqui nós já falamos bastante sobre a generosidade de Boaz, nós já temos muito mais do que assunto sobre a generosidade do mesmo. O subtópico 3 vai dizer o sábio conselho de Noemi. Ruth 3,18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então nós vemos aqui que Noemi, ela toma mais uma vez a função de aconselhadora, mais uma vez a função de conselheira de Ruth. Ela dá sábios conselhos novamente, depois de ela já ter feito o plano, de ela ter passado para Ruth, de Ruth ter colocado em prática. Agora Ruth conta tudo o que ocorreu e ela vai e aconselha novamente. Ela diz para ela descansar, agora só podemos esperar, porque Ruth, como Noemi, como conhecedora da natureza masculina. Por que ela era conhecedora da natureza masculina? Porque ela conviveu com 3 homens, ela conviveu com Elimeleque, seu esposo, ela teve 2 filhos, Malom e Quilion, e conviveu com eles. Então ela era uma profunda conhecedora da natureza feminina, e ela sabia que Boaz já estava emocionalmente ligada a Ruth. Quando Ruth contou todas as bondades, as benevolências que Boaz havia feito com ela como uma mulher experiente, com certeza já havia notado que Boaz já havia se afeiçoado a Ruth emocionalmente. Então ela já tinha essa certeza. E é em cima dessa certeza que ela aconselha Ruth. Então ela já sabia que Boaz não iria descansar enquanto não resolvesse essa questão legal e dispor Ruth, para casar-se com ela. Enquanto ele não resolvesse isso, ele não sossegaria. Então a paciência de Ruth era um ingrediente fundamental no processo para a consumação daquele casamento, que se daria no final. Então ela aconselha sabiamente, mais uma vez aconselha Ruth a aguardar e esperar. Agora já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, agora vamos aguardar. E é assim que nós finalizamos a nossa lição e temos como aplicação pessoal bem interessante: os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Em vez disso, procurando direção divina, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. Assim, nossos atos justos executam os planos de Deus. Então, desde o começo da lição que nós temos aprendido que não devemos ficar de braços cruzados, mesmo diante das grandes crises, mesmo diante das situações difíceis. Nós aprendemos em toda essa história e continuamos a aprender que nós não devemos ficar de braços cruzados. Nós vimos personagens que em meio às dificuldades elas agiram, e o agir de Deus se fez através dos seus atos justos, é claro, através dos nossos atos que são guiados por Deus. Devemos pedir a direção de Deus, mas devemos
devemos também agir, não ficar paradas, não ficar esperando o milagre cair do céu. Então que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui embaixo. Indiquem para os amigos, compartilhem o vídeo, curtam se puderem, se inscrevam no canal. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.